Declara aberta essa sessão, verificando a existência de quórum, invoca a proteção divina, convidando a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma pequena oração. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Pai, Filho e Espírito Santo. De imediato, coloco em discussão a ata da última sessão ordinária, realizada no dia 30 de março de 2020. A ata está em discussão. Está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, manifeste-se de pé. Está aprovada a ata da sessão ordinária do dia 30 de março de 2020. Solicito que o secretário da Câmara, vereador João Augusto Rodrigues da Silva, faça a leitura do expediente recebido, entre elas correspondências, requerimentos, indicações, informações e das proposições enviadas à mesa. O Executivo Municipal, através do ofício 061/2020, dá ciência a esta Casa Legislativa sobre o contrato de financiamento. Caixa número 532.939-08/2020, Programa Finisa. A Caixa Econômica Federal, através do ofício 0197/2002, comunica que no dia 10 de março de 2020 celebrou o contrato financiamento nos termos da Lei Municipal 2762/2019. O vereador João Augusto Rodrigues da Silva, PTB, protocolou o seguinte requerimento: para que seja encaminhada nota de pesar à família enlutada de Nestor e Vitor Lerner, ambos falecidos tragicamente na data de 03/04/2020. O vereador Regis Jungs, PSDB, protocolou a seguinte indicação: seja feito um estudo para viabilizar redutores de velocidades na Rua Bonfim Alto, no bairro Bonfim Alto. O vereador Fábio Luiz Juver, MDB, protocolou as seguintes indicações: conserto calçamento no loteamento Ion. B, colocação de lâmpada na Rua Roraima, no bairro Morro Tico-Tico, pois está bem escura à noite. C, para que o município decrete calamidade pública na agricultura de Bom Princípio. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador João Rodrigues. Comunico que o contrato do Finisa se encontra à disposição de todos na Secretaria da Câmara. Determino que a Secretaria da Câmara encaminhe voto de pesar à família enlutada, de Nestor e Vitor Lerman, nos termos do requerimento 002/2020. As indicações são encaminhadas ao Executivo nos termos do regimento interno e da lei orgânica. Solicito que o vereador secretário faça a leitura da ordem do dia. Veto ao projeto de lei do Legislativo 004/2020. Parecer do Legislativo. Moção de apoio 001/2020. A Câmara Municipal de Bom Princípio se posiciona a favor do uso de 2 bilhões do Fundo Eleitoral para o combate da pandemia do coronavírus Covid-19. Obrigado, vereador João. Desta forma, solicito que o vereador secretário proceda com a leitura da ata da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em relação ao veto do projeto de lei do Legislativo número 004/2020, que versa sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Resultado da votação do parecer do relator. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
em sessão na data de 3 de abril de 2020, com base no parecer apresentado pelo relator João Augusto Rodrigues da Silva, depois de lido e discutido, decidiu por aprovar o parecer do relator e opinar no sentido de que o veto ao projeto de lei 004 de 2020 seja encaminhado para votação na sessão ordinária no dia 6 de abril de 2020. Estiveram presentes os senhores vereadores Darcio Antônio Schneider, presidente da comissão, João Rodrigues da Silva, relator, e Daniel Martini Gosler, membro. Sala das Comissões, 3 de abril de 2020. Darcio Antônio Schneider, presidente, João Augusto Rodrigues da Silva, relator, Daniel Martini Gosler, membro. Tatiana Tavares Fracassos, UAB-RS 98.063, assessora jurídica. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o veto ao projeto de lei do Legislativo número 004/2020, que versa sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O veto ao projeto de lei do Legislativo número 004/2020 está em votação. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra que se manifeste de pé. O veto ao projeto de lei do Legislativo número 004/2020 está aprovado por unanimidade. Agora solicito que o vereador secretário proceda com a leitura da moção de apoio 001/2020. Moção número 001/2020, moção de apoio. Senhores vereadores, a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Bom Princípio, que abaixo subscreve, com amparo no artigo 114, caput, do regimento interno dessa Casa de Legislativa, apresento moção de apoio nos seguintes termos. A Câmara Municipal de Bom Princípio se posiciona a favor do uso de 2 bilhões do fundo eleitoral para o combate da pandemia do coronavírus Covid-19. Requeremos outros sim que cópias da presente propositura sejam encaminhadas aos senhores Presidente da República, Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil e Presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, pedimos deferimento. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 2 dias de abril de 2020. Rezes Jungs, presidente, Darcio Antônio Schneider, vice-presidente, João Augusto Rodrigues da Silva, secretário. Justificativa. Submetemos aos nobres vereadores a moção de apoio 001/2020 com relação ao uso de 2 bilhões do fundo eleitoral para o combate da pandemia do coronavírus Covid-19. A presente moção justifica-se pelos motivos a seguir delineados. Primeiro, o momento que o país está atravessando no combate ao vírus é preocupante e não há que se pensar em destinar recursos públicos oriundos do suor do trabalho do contribuinte brasileiro para financiar campanhas políticas. Ao mesmo tempo, é notória a necessidade urgente de mobilização de profissionais de saúde e de aquisição de equipamentos voltados à assistência e ao tratamento dos doentes, principalmente a aquisição de leitos de UTI. Segundo, conforme estabelece a Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ao Sistema Único de Saúde, SUS, compete executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, entendendo-se esta última como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes,
e condicionantes na saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Artigo 6º, inciso 2º da Lei 8.080/1990. Terceiro, sabemos que os recursos públicos financeiros são finitos e devem atender, em primeiro lugar, ao interesse da coletividade. E, neste momento, o maior interesse reside no enfrentamento dessa pandemia, junto no que tange à proteção da saúde coletiva e individual, como nos seus efeitos econômicos. Enfrentando a pandemia de Covid-19 tem exigido de países medidas austeras e coerentes com as necessidades da população, manter a aplicação de recursos públicos em financiamento de campanhas eleitorais. É um contrassenso e desrespeito à sociedade brasileira, visto que a saúde pública é prioridade. Quinto, mais de 2 bilhões foram incluídos no orçamento de 2020 para financiar candidatos às eleições municipais, e por si só foi contrário ao que o brasileiro desejava quando de sua aprovação. Agora, diante da necessidade de se combater a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, ou novo coronavírus, é urgente que esse recurso seja alocado de forma mais apropriada. Sexto, entendemos que o máximo de recursos financeiros do Estado devem ser direcionados ao enfrentamento da crise na saúde pública e na economia. Diante de tal panorama, não se pode considerar aceitável que, em se tratando de um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes, seja tão castigado em situação de normalidade, pela ineficiência crônica do sistema de saúde, que em alguns locais mais remotos sequer pode se considerar como efetivamente existente, porquanto ineficaz. Haja recursos de tal monta paralisados, apenas para futura e incerta utilização para patrocínio de campanhas eleitorais. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se seja encaminhada a presente moção aos senhores Presidente da República, Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil e Presidente do Supremo Tribunal Federal, pleiteando pelo uso dos 2 bilhões do fundo eleitoral para o combate da pandemia do coronavírus Covid-19. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 2 dias de abril de 2020. Regis Junges, presidente, Darcio Antônio Schneider, vice-presidente, e João Augusto Rodrigues da Silva, secretário. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a moção de apoio número 001/2020. A moção está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, lá atrás, quando a gente ouviu falar sobre a disponibilidade de valores que são dados para os grupos políticos para fazerem campanhas, tirando dinheiro dos cofres públicos, motivado por isentar empresas particulares, privadas, de ter que injetar dinheiro, valores altos que se transformam em retorno através de corrupção. A gente pensa 2 vezes
é certo, é errado, mas na essência deveria se mudar a cabeça desses senhores, dessas pessoas que administram as empresas e dos políticos que se locupletam com esses benefícios, com esses recursos. Chegando ao poder, então, beneficiam aqueles que doaram mais. A minha forma inicial de falar sobre esses recursos de 2 bilhões que nós aqui, nesse Brasilzão, somos apenas um grão de areia, em nós nunca encosta nenhum desses valores que são disponibilizados. Mas muitas vezes nós caminhamos na rua e nós temos que ouvir alguma piadinha quanto a isso, porque nós somos identificados então como políticos e eles acham que então esses 2 bilhões escorregam em nossas campanhas. Quando a gente sabe muito bem que cada um faz o seu enfrentamento, faz a sua cobertura de custos, e do partido, pelo menos os meus partidos que eu participei até hoje, nunca recebemos nada. Então, penso que é extremamente acertado, mesmo sabendo da dificuldade em que esses grandões que vão receber esse ofício, aceitar essa nossa propositura, essa nossa ideia. Mas quem sabe, eles recebendo isso, eles vão se dar conta de que esse dinheiro lhe some muito antes de chegar nos grotões desse país. Não chega na gente. Não chega onde se faz uma política de olho no olho, né? Uma conversa animada com o eleitor, se conquistando efetivamente esse voto, que para todos nós tem seu custo. Nós deixamos dos nossos afazeres particulares, nós temos despesas de transporte, enfim, diversas coisas. Não custa tão caro, mas se algum partido encostasse aqui na nossa cidade um determinado valor para que pudesse ser coberta essa despesa de campanha, eu ficaria muito contente. E provavelmente todos os senhores que são candidatos, já foram candidatos, ficariam contentes. Mas isso não acontece. Então, para que eu apoiar que esse dinheiro seja distribuído e não chega até nós? Onde ele pode, se ele efetivamente for repassado, uma parte dele for repassado para o Ministério da Saúde, possa, quem sabe, ajudar a salvar vidas. Então, concluindo, sou extremamente favorável a essa moção, pelo menos a esse pensamento que Bom Princípio oferece ao país, no sentido de que se possa fazer um uso bem mais digno do que efetivamente gastar em campanhas políticas. Da minha parte, como a gente está também autor da propositura da moção, sou plenamente favorável. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A moção continua em discussão. Por favor, vereador Luiz. Senhor presidente e nobres colegas, sou, da mesma forma como o colega falou sobre a moção, sou a favor também. Eu acho que esse dinheiro vai ser muito bem empregado
na saúde. E é necessário hoje, pela essa epidemia que está aí. Eu já, uma boa parte da minha vida na política, eu sempre defendia, quando você quer ser candidato, que se vire. Você já viu algum candidato pobre, ser candidato a governador, presidente, deputado, senadores? Tudo bem de vida. Aí precisa de dinheiro financiado, dinheiro público, que vai para os poderosos. E por cima disso tudo, quando chega no poder, ainda abraçam ainda, a mais. Porque a fome é grande. É grande mesmo. Eu me revolto com isso. Nós aqui, vereadores, vocês já ganharam R$1 emprestado do fundo partidário? Não. Cada um às suas custas. Por que esses grandes têm que ganhar esse dinheiro? Por quê? A sorte que esse fundo não foi maior, porque o presidente interviu, senão ia ter 3 a 4 bilhões, esse fundo partidário. Concordo plenamente, parabéns à mesa pela moção, estou a favor. Seria, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Daniel. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assistente do Facebook. Reiterando todas as palavras do meu colega Luizinho, eu até seria mais agressivo a isso. Para que um fundo para sustentar partidos? Não tem cabimento um troço desse. Ora, nós vivemos numa democracia, e democracia, a pessoa escolhe quem quer. E se a pessoa escolhe quem quer, o partido tem que sobreviver das custas daqueles que são eleitos, e não do dinheiro público. O deputado tem que manter o seu partido, federal, estadual. O governador tem que manter seu partido. O presidente tem que manter seu partido. Por isso que está essa bagunça toda esse Brasil. Não existe política. A política pura, saudável. Não existe. Existe a politicagem. E ainda a pior de todas, a quanto mais pior, melhor para o adversário. Eu sou totalmente contra esse fundo partidário. Parabéns à mesa, e que a gente sabe, como o vereador Darcio falou, talvez não faça nem cosquinha lá em cima para eles, mas se todas as câmaras de vereadores começar a fazer uma moção assim, quem sabe a gente tem uma voz maior. Então pode ser conclamada todas as câmaras de vereadores do nosso Brasil, do nosso Rio Grande do Sul, enfim, e que chegue a eles como um repúdio a esse fundão, que não precise para eles. Ora, então nós podemos criar o fundão de cueca, que tinha um deputado que foi preso com dinheiro na cueca para sair do Brasil uns tempo atrás. É uma vergonha isso aí, cada vez mais vergonhoso a classe política do Brasil, que só faz politicagem. Obrigado, senhor. Obrigado. Continua a discussão. Por favor, Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, há umas 2, 3 semanas atrás me manifestei via Facebook, na minha página, sendo contrário a esse fundo eleitoral. E o negócio tornou-se numa discussão tão grande e todos batendo na mesma tecla. Eu sou contra esse fundo, acho que assim não deveria nem ter sido criado esse fundo, mas já que ele está aí, que seja usado então na saúde esse ano, e que os nossos deputados revejam essa questão desse fundo. E digo mais, hoje eu ainda não sei se eu sou pré-candidato ou não para a próxima eleição, mas se vier alguma coisa para Bom Princípio, já estou abrindo mão. Não é uma pré-campanha, mas assim, acho que é uma barbaridade. Se nós, candidatos a vereadores, a vice-prefeito, a prefeito, não temos condições de bancar nossa gasolina, pagar nossos santinhos do próprio bolso, então que ficamos em casa. Eu acho que é bem por aí. Não tenho que pegar dinheiro público para ser usado na campanha. Quem quer ser candidato, que se vire. Acho que não precisa de dinheiro público para comprar voto. Isso aí é totalmente contra o que nós estamos pregando aqui na Câmara
todas as segundas-feiras é falado em corrupção, em compra de voto, em mentir na campanha. Nós estamos discutindo isso de sessão após sessão e, assim, parabenizar a mesa. Acho que foi um voto bem favorável para Bom Princípio, que no Vale do Caiu acho que é a primeira Câmara que está fazendo esse repúdio e que sirva de exemplo para mais municípios. Acho que começando assim que nós vamos abrir a cabeça dos nossos candidatos a vereadores, dos nossos vereadores, prefeitos e vice. Acho que está na hora de nós botar a cabeça no lugar e dizer não para as coisas que não servem para a boa política. Uma boa noite. Obrigado. Continua a disposição. Nobres vereadores, nós, a mesa diretora, apresentamos a moção de apoio porque estamos vivendo um cenário de guerra em nosso país. Estou falando de uma guerra na área da saúde, não de ideologias vazias e partidárias que agora se apresentam. Aqui não venho me posicionar partidariamente, mas sim em favor da sociedade. Desta forma, nós, como Câmara, votaremos a moção para que os recursos do fundo eleitoral, que são elevadíssimos, sejam destinados à saúde. Isso poderá significar a não realização de uma eleição, pois bem, acho prudente manter as eleições, pois os atuais mandatários foram eleitos para 4 anos, mas se assim for decidido de mudar a data da eleição, não serei eu a julgar de maneira contrária. Vivemos em uma sociedade democrática, mas antes de sermos uma democracia, um sistema de governo, somos uma nação, e temos obrigação de pensar na saúde do povo. Qual é o sentido de investir bilhões de reais em eleições se as pessoas correm risco de morte? É primordial que o dinheiro das eleições seja destinado para a saúde. Depois se vê como bancar as eleições, até porque em municípios como o nosso não se vê recursos partidários para apoiar os candidatos. Feito numa casa onde se tem uma reserva financeira para fazer uma reforma, também podemos pensar no país. Do que adianta reformar um quarto se não atendemos um filho que está doente? Desta forma, é fundamental cuidarmos de pessoas. Primeiro, vamos direcionar o dinheiro para onde é mais importante. Cuidemos das pessoas, indiferente da cor, do credo ou do partido. Somos brasileiros, acima de tudo. A moção número 001/2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. A moção número 001/2020 está aprovada por unanimidade. Em cumprimento dos decretos estaduais municipais, além da portaria da Câmara, que normatiza os procedimentos internos, concedo a palavra pelo prazo de 5 minutos para cada, com possibilidade à parte. A palavra está à disposição. Boa noite, presidente e colegas. Eu vou pedir licença para me ausentar. Ok. Boa noite. Por favor, Daniel. Senhor presidente, nobres colegas, assistente do Facebook, primeiramente vou, como a mesa diretora já leu e pronunciou-se sobre a tragédia acontecida no nosso município, que mais uma vez o nosso município chora, uma tragédia inesperada da família Lerman, o seu Nestor, pai, e o Vitor, o filho. Ajudei algumas vezes lá a levar material para aquele investimento, aquele chiqueirão lá. E percebia no olhar do seu Nestor a felicidade com o empreendimento, né? E tragicamente, então, veio a falecer, né, junto com seu filho. Então não tem palavras para descrever, é muito triste. A Vale das Flores chora, Bom Princípio chora e, enfim, que Deus abençoe muito, mas muito mesmo aqueles que ficaram, a mãe e a filha, que dê muita luz a eles. Bom, vamos lá. Uma discussão do nosso
Covid-19 aí. Bom, senhor presidente, nobres colegas, assistentes, na primeira minha fala que eu fiz segunda-feira passada, eu não tinha certo uma posição a tomar em relação a tudo isso que estava acontecendo, por ser uma coisa inesperada e nunca vivida no nosso mundo, né? Hoje, um pouco mais tentando se esclarecer ainda mais sobre esse assunto e buscando os dados que nós temos do Ministério da Saúde. Agora, hoje mesmo, lançaram os dados oficiais do município, que justo eu ia pedir isso hoje na Câmara, porque os municípios ao nosso redor estavam diretamente lançando os dados das pessoas que estavam em observação, dos que tiveram o contágio e das mortes. Graças a Deus, nosso município tem poucas pessoas, acho que só em isolamento, se eu não me engano, e nada concretizado com o vírus. Muito bom, isso é ótimo. Assistindo outras repercussões, entrevistas da própria página do senhor presidente Bolsonaro, entrevista com um médico, se eu não me engano, de Israel, que está fazendo da xirocaína, se eu não me engano, é o medicamento que eles estão usando, né? E tendo alguns resultados, muitos resultados positivos sobre aquilo, sobre esse medicamento, no qual o Exército já está usando também, fazendo testes e colocando isso para a população. Bom, na verdade, o vírus agora já se tornou essa politicagem que eu acabei de falar antes da nossa moção aqui. É uma politicagem suja, né? E que todo mundo está se aproveitando, né? Ou seja, hoje somos a linha de frente do que o povo vai nos apedrejar ou nos aplaudir. Com certeza a minha fala vai ter muito apedrejamento, mas também algumas pessoas vão aplaudir. Isso não me importa, mas é o meu ponto de vista e quem quiser seguir ele ou não, quem quiser aplaudir, que aplaude. Meu ponto de vista, Daniel, vereador, virou politicagem, tá? O governador do estado, Eduardo Leite, ele foi inteligentíssimo no que ele explanou no vídeo que ele falou. A situação do Rio Grande do Sul é essa e as medidas serão essa. Ou seja, isolamento, fechamento do comércio e abertura das indústrias, construção civil, bares, boteco, tudo liberado, tá? O que acontece nesse resultado que ele fez? Ele não quis se estragar politicamente. Se dá certo, é 5 minutos, senhor presidente? Se dá certo, o Covid ele para de se espalhar no Rio Grande do Sul, viu? Se eu não tomasse essa medida seria pior. Se dá errado, ele vai dizer a mesma coisa. Se eu não tomasse essa medida seria pior ainda. Então ele saiu por cima. Ele não escutou, desculpa, eu acho que ele não escutou cientistas do mundo inteiro sobre o vírus. Ele escutou cientistas políticos. Ou seja, o que é melhor para ele. O que é melhor para... Só que ele não está pensando numa coisa. O fluxo de caixa, que já era para estar funcionando no ano passado, vai quebrar esse ano. Os professores que estão assistindo a gente, se os senhores já estão com uns 2 meses atrasados, se preparem. Se preparem. Vai ter muito mais. Então agora, já tem notícias que estão pedindo água para a União. Ora, complicado, né? Tu manda o comércio fechar, mas tu exige as obrigações do contribuinte. Tu não quer que a pessoa trabalhe, mas tem que pagar seus impostos. Então foi uma politicagem pura. Pura. Na verdade, foi mais uma fala bonita de um cidadão pomposo, né? Não era aquela fala do outro governador, brusca, mais direcionada.
Então saiu-se como manteiga do esquema. Se vamos liberar a indústria, que está parada, que está um caos, eu não queria ser empresário nessas horas, porque não deve nem dormir, porque tem seus cumprimentos, tem seus deveres, né? E desculpe, mas hoje em dia é difícil ter que cumprir tudo. Mas vamos lá. Vamos liberar as indústrias. Para quem as indústrias vão vender? Se está tudo parado, cadê a matéria-prima se não vem? Construção civil, está faltando cimento daqui a pouco. Então é complicado. Aí aqui nós temos exemplo, o nosso comércio tem gente que paga aluguel das lojinhas. Ora, eles já estão quase um mês parados, a Páscoa batendo na porta. Tem gente que se preparou o ano inteiro para essa venda de Páscoa e não vai ganhar nada. Perdeu-se tudo. E isso nós vamos um ano inteiro para recuperar a nossa economia para mais. Estado já estava quebrado, fluxo de caixa não funcionou no primeiro ano, piorou no segundo, o terceiro vai cair para o cavalo. Tá? Aí eu entro na parte que eu digo o seguinte, meu posicionamento. Vamos, já que estamos liberando bares, empresa, quem sabe a ideia de verticalizar mesmo pessoas de riscos, proibido de sair de casa. Aliás, seria interessante esses idosos ser proibido e multado, porque o cara vê mais idosos na rua do que gente que tem uma imunidade maior. Então, tem que começar a partir daí, meio que pegar um pouco na ignorância também. Mas o comércio, as coisas, eles têm que começar a funcionar daqui a pouco. Gente, se nós ficar tudo em confinamento, vai chegar o inverno, vai ser o caos do caos. O inverno vai ser o problema de tudo aqui no Rio Grande do Sul. Outra coisa que eu quero falar, que o governador está errado na sua decisão, porque eu escutei na Gaúcha, semana retrasada, segunda-feira, o coordenador da saúde do Rio Grande do Sul, não sei o nome, esqueci, mas ele disse o seguinte: não vai existir caos na área do SUS. Ou seja, o SUS ele é flexível. Se uma área começa a ficar muito ocupada, eles vão flexibilizar para uma outra área, ou seja, a capital, vai para a Serra, ou vai para a metropolitana, vai para o centro do estado. Então ele explicou isso, existe uma flexibilização no SUS. Ou seja, agora nós temos flexibilização. No inverno, minha gente, aquele HPS, aquele clínicas, hospital de clínicas, aquela Santa Casa, no inverno as emergências se tornam um caos. Sem Covid-19. Então vocês imaginam isso no inverno. Agora nós estamos no calor, então assim, eu sinceramente gostaria de mais dados, de quem está se curando disso. No CAI tem idoso de 80 anos, que está bem, está com Covid-19, mas está bem. 80 e poucos anos, mas está bem. Só que ele está em isolamento, coisa e tal. Ok, isso é certo, isso é óbvio. Então, o meu posicionamento seria, vamos tentar flexibilizar as coisas, mas com o cuidado devido que tem que ser. Nós estamos no calor ainda, daqui a pouco vai ser o caos do caos. Eu digo para vocês, flexibilizando ou não, no inverno vai ser o caos. Podem contar com isso. Nós não temos estrutura, não vai ter estrutura, e a economia não vai andar, e não vai andar igual se flexibilizar ou não, porque quem era para quebrar já quebrou, tem restaurante fechando, então, complicado, gente. Eu estou dizendo assim, não digo que ninguém vai passar fome, não estou falando isso, mas que aqueles investimentos futuros, o giro da roda, para o ICM, para os impostos municipais, vai atrapalhar muita coisa. E aí, que nem eu, que sou funcionário público, eu me preocupo muito. Nosso município fez uma dívida, e aí a gente até foi criticado aqui, que a gente estava prevendo o futuro. Olha aí, ó. Isso vai sobrar para cá. Diminuiu a carga tributária de tudo. Vai sobrar para todo mundo. Só que ninguém está enxergando isso. Então, seria mais ou menos isso aí, senhor presidente. A minha posição seria essa. Gostaria que, não sei se pode ou não pode, de repente seria interessante a secretária da Saúde, não sei se pode usar a tribuna, não sei se pode ou não pode, né?
Seria interessante ela também fazer uma explanação sobre nós, né? Para nós, sobre isso, para a população. A gente tem algumas suspeitas aí, enfim, a gente sabe que é um município que está se controlando, mas a gente está curioso com certas coisas, por exemplo, o que a Secretaria de Saúde está fazendo, quais são para se prevenir, quais são as estratégias que estão fazendo. Aí nos assusta quando a gente vê que o hospital está precisando de dinheiro, a UPA precisando de dinheiro, ora, e aquele projeto que a gente fez a primeiro ano de governo que foi repassado o dobro do que eles estavam ganhando. Então a gente fica preocupado, está faltando dinheiro no hospital? Está faltando dinheiro? Vamos a Câmara repassar alguma coisa para o hospital, para a UPA, sei lá? Como já foi citado aqui, foi o senhor que citou, o vereador João Rodrigues. Vamos ajudar? Então seria interessante isso aí, um convite da primeira-dama, secretária da Saúde, desculpa, e explanar certas coisas que nós podemos fazer. Acho que ela é da linha de frente e aqui nós também temos que se agarrar para saber o que se vai acontecer, né? É uma situação delicada, mas dentro disso seria essa a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. A palavra continua à disposição. Senhor Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, na sessão passada eu fiz uma indicação a respeito do adiamento do IPTU aqui em Bom Princípio. Já na quarta ou na quinta-feira, a assessoria de imprensa da Prefeitura publicou, então, que prolongou essas parcelas, vão começar mais tarde, elas vão ser mais prolongadas. Seria até interessante, daqui a pouco, publicar essa matéria mais vezes, porque final de semana fui questionado se aconteceu alguma coisa ou não. Eu disse sim, já foi publicado, então essas matérias daqui a pouco seria interessante publicar mais vezes. Não sei se saiu no jornal da cidade ou não, mas é importante divulgar isso aí. De antemão, gostaria até de fazer uma moção de repúdio ao nosso governador do estado, deixar encaminhado para a semana que vem já. A questão do IPVA, acho que ele não está sendo sensível com a questão, ele está deixando de pagar o funcionalismo em dia, e hoje nós estamos com problema em todas as áreas. Está vendo que não está andando, que está travando cada vez mais a questão das empresas, os caminhoneiros, e ele simplesmente até agora não nos deu nenhum retorno, pelo contrário, publicou o calendário e não teve nenhuma mudança. Então vou deixar encaminhado junto com o diretor da Câmara depois essa moção de repúdio, e já peço de antemão a colaboração dos colegas. Acredito que o vereador Daniel foi muito feliz na fala dele. Podemos ser apedrejados por alguns, elogiados por outros, mas está na hora de nós começar a tomar um rumo. Não adianta ficar em cima do muro e dizer depois, viu que deu assim, se eu tivesse feito diferente ia ser pior. Então nós temos que falar antes. Comentarista de política, vamos deixar para os comentaristas. Nós estamos hoje tentando ajudar a tomar um rumo para o nosso município. Eu sei que o município ele está obedecendo hoje decretos estaduais, quase que semanais também. Mas eu gostaria que algum entendido me mostrasse a diferença de termos filas e filas em bancos ou em lotéricas e nós entrar no comércio durante o ano todo, que às vezes eu encontro uma ou duas pessoas dentro do comércio. Acho muito engraçado. Aí o comércio foi fechado. Os bancos continuam. Porque tem que pagar. Aí entra aquela questão que eu comentei semana passada. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio do banco? Pessoas afastadas de 1 metro, filas fora, só tem atendimento em caixa. Já é um ponto de equilíbrio, certo? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Fechar as portas. Aí que eu não concordo com isso. Por que não consegue apresentar alguma coisa que esteja no meio da situação, de não fechar as portas, mas também de não liberar? Esse é o ponto de equilíbrio que eu estou falando.
Fiz 2 indicações, senhor presidente. Conserto da calçada no loteamento Ion. Tem nas 3 ruas do loteamento Ion, tem algumas pedras que estão soltas e estão cedendo. Acho que a Secretaria de Infraestrutura seria interessante dar uma olhada. E colocação de lâmpadas no bairro Morro Tico-Tico, na Vila Roraima. Até fui chamado uma noite lá por um munícipe. Dei uma passada ligeira lá na rua. E realmente tem algumas lâmpadas, só que a lâmpada, a rua ela é bem extensa. Então daqui a pouco tem um poste que tem, 2, 3 postes não tem. Seria bem interessante o pessoal dar uma passada lá, se possível de noite, que eu sei que o pessoal que trabalha na iluminação pública, eles trabalham às vezes de noite, então seria uma rua que pudesse dar uma atenção especial. Uma boa noite a todos e um bom retorno. Obrigado, vereador. A palavra continua. Senhor Seco. Boa noite, presidente, colegas, assistentes via Facebook. Quero aqui também deixar minha situação no nosso coronavírus, a situação que a gente está vivendo. Estamos aí numa situação ali, a gente sabendo que temos entidades, a gente teve cartões de festas, os clubes de esporte que se preveniam com esse dinheiro, com essas festas, para manter-se durante o ano com as suas atividades esportivas, né, as comunidades, que nem agora recentemente foi cancelado o KERP ali da comunidade ali de São Marcos de Nova Colômbia, e são situações realmente que são complicadas, né, e o problema de tudo a gente não sabe até quando isso vai. Quem diria nós chegar numa sessão dia 6 de abril aqui com máscaras e luvas e sem a gente saber até onde nós vamos com essa situação. Realmente é bastante preocupante isso. Também tinha falado com o Robson a respeito da seca que eu tinha comentado na última sessão também. Então, através de amanhã ou depois vai ser feito o decreto, né? Depois passar aqui sobre essa casa aqui para a gente avaliar essa situação também, né? Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Por favor, Luiz. Senhor presidente e nobres colegas, vou ser rápido. Numa ocasião, no ano passado, no final do ano, o senhor João, o colega, era o presidente da casa, e nós fomos procurados pela diretora Pio 12, você bem sabe, né? E na ocasião, o senhor foi visitar lá o colégio também como presidente, e eles precisavam de uma reforma na cozinha. Na cozinha, essa reforma se faz época de férias, durante o expediente dos alunos não tem como fazer. Isso foi até falado aqui dentro para a diretora. E aí ela foi procurar o jurídico dizendo que o município já estava repassando um valor, por causa do contraturno. Mas ela alega que não ganha nenhum valor de recurso mensal. Ela paga a faxineira, tá? Pelo que eu sei, ela relatou isso. Mas recurso próprio do executivo, que vai para o Pio 12, nada. Só que assim, senhor presidente, o senhor não está a par o que está acontecendo lá, o que aconteceu. Ano passado, lógico que no final, nos trâmites, faltou as papelamas todas, né? Que é exigido, de praxe, concordo com isso também. E aí ficou para a nova legislatura do novo presidente. A diretora, até antes de vir aqui, ela me ligou. Aí eu disse, não, eu vou falar hoje de noite. Eu sei que é difícil hoje, nós temos que começar, até o município tem que começar a fechar as torneiras, saber para onde pode, o que deve, o que é prioridade. E isso nós temos que ser cientes aqui dentro também. Mas eu gostaria muito que o senhor presidente visse isso com bons olhos e ajudasse esse Pio 12, já que o contraturno ajuda o município, né? Falando, presenciei na noite lá quando
do acidente, nossos amigos. Encontrei o Darcio, o prefeito estava lá, o secretário. É lamentável, senhor Adriano, vereador, é lamentável. Pessoas que trabalham, lutam, chega no momento que desfrutar, primeira saída dos animais, se é amanhã, e aconteceu um fato desse. Eu vejo o seguinte, eu até já falei isso para muitos produtores, a empresa exige muito do produtor, acompanha, faz o acompanhamento lá dentro da possível, se estão sadios ou não, mas se tivesse um acompanhamento, que nem eles são novos, e o técnico acompanhasse tudo. Se houve algum problema de água ou de vazamento, não sei, quem sou eu para questionar isso. Mas o técnico estava naquele mesmo dia lá, o fato já ocorrido, naquela tarde. Se eles acompanhassem mais aqueles produtores novos, porque cada vez exige mais por causa da sanidade, vocês bem sabem disso, porque senão China não recebe, ou os estados europeus, os países europeus não pegam o nosso produto. Por causa disso, os novos que entram podiam ganhar um acompanhamento, mas periodicamente, não a cada semana, duas, está olhando como é que está a sanidade. Estão preocupados com a sanidade. É ou não é, senhor Darcio? Eu falei com ele de noite, os dois lá, até começou a chorar. No técnico, não sei o nome. Esse é meu repúdio sobre isso. Pena o que aconteceu. Não precisava ter acontecido. Até um pesar, acho que a nossa bancada, como toda a Câmara, aos familiares. Fico triste ter acontecido isso em bom princípio. Nosso setor agrícola, que é tão pujante, muito diversificado. A sorte é nossa isso, a diversificação na agricultura. É lamentável, mas desejo que a esposa e a filha consigam manter as rédeas e ser firmes. Sobre o decreto de emergência, eu até comentei isso 3 semanas atrás. Há municípios que já entraram bom tempo. É lógico que tu precisa de papéis, números, para entregar para a Defesa Civil, e a Defesa Civil entrar com o governo do Estado. Parabenizo ao vereador, pelo menos uma coisa concreta registrada, indo para o Executivo e ver se acontece pelo que o vereador Seco falou. Parece que vai ser decretado primeiros dias. Até assim, eu até comentei isso não. Eu sou produtor, o Adriano é produtor, mas tem muitos produtores que têm seu financiamento lá, do Banco Sicredi, do Banco Brasil, ou no Banrisul. Você paga seguro para o agro, é o teu direito, é que nem tu pagar um seguro de um carro. No momento que é decretado estado de emergência, é mais facilidade que tem de você ir no banco, que o prefeito assinando o decreto. Isso é muito mais fácil. Lógico, o laudo tem que vir da Emater, olhar as lavouras, o que aconteceu, o prejuízo que deu. Eu acho que não pode ser colhido antes do tempo, antes que a Emater faça o laudo. Se tu colher antes, foi. E eu, nesse ponto de vista, o produtor pode, depois do laudo, ir no banco, quer dizer, primeiro no banco, depois é mandado a Emater na lavoura. Aí faz toda a parte da fiscalização e vê o que aconteceu, e aí depois é colocado ao banco, e aí você ganha a parte que você merece ser descontado. Não é 100% hoje, só se a lavoura for totalmente danificada. Mas uma boa parte já ajuda para os produtores, pelo menos aquele juro ou o que seja, né? Uma vez eu fiz isso, faz anos já, mas agora nos últimos tempos não fiz o custeio, mas não era tão necessário. Mas até eu gostaria muito que
primeiros dias acontecesse isso, não só para mim, para o vereador Adriano, mas a todos os produtores que têm financiamento de custeio. Bom, 5 minutos, né? Só que rever as falas dos colegas sobre o coronavírus é preocupante. Como eu já falei na última sessão, é preocupante. Nós temos que tomar cuidado. Vocês estão usando hoje as máscaras. É o correto. Eu vejo assim, hoje na China, tu vê, todos estão usando máscara, mas máscara já usando por causa da poluição deles lá, que é genérica lá, e é forte. Eu acho que eu da mesma forma que os colegas falaram, eu presenciei hoje de manhã isso aqui na frente do banco, passei de carro, filas. E o comércio fechado. Tu não vê fila em comércio. Eu acho assim, eu acho que o município, o estado, então, que cada cidadão que saísse para a rua usasse máscara. Fazer geral, para todos. Que abrir os mercados, os comércios. Tem comércio aí, pode ter que pagar aluguel, pagar funcionário e comércio fechado. Como é que eles vão se autossustentar? Me digam isso, me explicam. Eu não sei. Só se o governo do estado, o governo federal bancar. Botar um dinheiro para eles aí na conta e dizer, vocês vão ficar em casa, estão na boa. Não é assim. Acho que a galinha dos ovos de ouro, ela vai acabar. Se continuar assim nessa bendaíba. Escutem e depois nós falaremos de novo. Eu estou muito preocupado. A situação do país, do estado, e pode vir aqui também. Repito de novo, eu acho que o nosso governador tem que rever essa posição dele sobre o comércio. Nós estamos numa véspera de uma Páscoa e todos os comércios lotados com mercadorias para vender. Todo mundo quer vender. Até o próprio prefeito, não sei, o governador, que são chegados, vocês que são também do mesmo partido, revesse isso. Porque se há fila ali fora no banco, lógico, há o distanciamento. Mas no comércio também bota alguém na portaria. Se não tiver com máscara, vamos exigir as máscaras, então. Todos usam máscara. Entra no comércio, entra na loja, com máscara e distanciamento. Entrou um, sai outro, entra outro. Pronto. Álcool gel também. Acho que todos essas preocupações de cuidados, eu acho que não teria problema nenhum. Nós temos que cuidar disso aí, porque senão nós vamos quebrar muita gente. Muitas empresas, como é que vão querer reabrir de novo? Nós temos que pensar nisso. Lógico, a saúde também é importante, mas, como eu falei, repito de novo, fazer um compromisso com todo cidadão rio-grandense, bom principiante que seja, que saiam para a rua, use máscara. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Adriano, por favor. Senhor presidente, colegas, os que nos assistem pelo Facebook, quero também deixar minha consideração pelo acontecido da semana passada, sexta-feira. Com certeza um dia triste, sexta, sábado, no seu velório, no qual a gente perdeu uma pessoa trabalhadora, honesta, simplicidade. Conheço o Nestor já fazem 16, 17 anos, que lá no início, na criação do São Floriano, ele era um que veio do Vale das Flores para jogar bola com o nosso time lá, jogou lá por 3, 4 anos certo. E desde lá a gente conhecia, sempre teve essa ligação
com a agricultura, muitos anos trabalhou como pedreiro, e essa ligação com a agricultura, animais, enfim, ele sempre teve. Sempre tinha, muitos anos ele tinha esse desejo de fazer essa pocilga. Então, com essa lei de incentivo, ele viu então uma oportunidade enorme de então fazer o seu sonho e construir o seu chiqueirão, um dos primeiros, em bom princípio, que alojava mil animais. E toda vez que ele nos via no centro, no sindicato, enfim, na fase da construção, ele dizia: tem que vir lá, tem que olhar como é que está ficando isso, aquilo, e que está ficando bonito e tal. Eu tive a oportunidade de ir junto com ele, junto à RGE, para ele poder fazer uma ligação mais forte, no caso trifásica, para tocar a atividade também. A gente foi juntos para São Leopoldo, isso no ano passado ainda. E em novembro eu estive lá, quando ele estava na fase final da pocilga. A pocilga já estava pronta, só estava fazendo no escritório e tal. E de fato a gente presenciou, e na oportunidade o técnico também estava lá. Ele confirmou comigo que esse investimento era uma das mais bem feitas, nos mínimos detalhes, acabamentos, enfim, porque ele mesmo estava ali, estava fazendo, não era uma equipe de fora ou isso, aquilo. Ele que era o chefe dos pedreiros, junto com o filho dele, enfim. E a gente presenciou e viveu, é testemunho disso. E na semana passada a gente ganhou uma notícia dessas. Às vezes é difícil cair a ficha, né? A gente sabe do filho, como ele estava empolgado e tal, para fazer o investimento. Tanto que o pai fez, porque tinha um filho para dar continuidade. E a gente ouve essa notícia. O filho, um rapaz, a gente sabe, jovens aí, 15, 16 anos, ninguém quer saber de trabalhar, ou só fica no telefone. E ele era um cara que, o rapaz, eu me lembro que o Sidney ia de moto buscar ele, para ele trabalhar no trator, fazer silagem, serviço, isso, aquilo. Com 14, 15 anos já estava aí na lida. E lá ajudando os vizinhos, enfim, era muito bem visto por todos. E a gente só tem a lamentar. A gente que vive na agricultura, a gente perdeu uma pessoa. Foi difícil, a gente estava lá, eu sei que estava lá no velório, o prefeito, o vice. É uma situação que... trágico. A gente não tem palavras, né? Da minha parte isso, quero agradecer a moção, né, que vai ser enviada à família, né? E não tem o que falar, a gente tem que tentar se conformar. Da minha parte é isso, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. A palavra continua. Sim. Vou direto ao assunto do falecimento do Nestor e do seu filho. São pessoas que são nossos amigos há muitos anos. E eu vou ao encontro do que o vereador Luizinho falou, e deve ter ele também ouvido do Luiz, irmão do falecido, essa questão de, como é que dizia Luiz, aonde estão as pessoas que coordenam isso, quem comandam isto. Eu na hora eu não conseguia entender, até pelo choque emocional que se estava. Até aí nós começamos a conversar um pouco mais, é que eu entendi essa preocupação que o Luiz lançou para a gente, da falta de acompanhamento, talvez um acompanhamento mais formal, de detalhes que podem acontecer no dia a dia desse tipo de empreendimento. Eu não faço a mínima ideia de como aquilo funciona efetivamente, né? Mas eu quero também compartilhar aquilo que já foi compartilhado aqui, da empolgação do Nestor e da sua família, desse menino
que há poucos dias era realmente um menino, hoje já está virado um homem forte, agressivo no trabalhar, no seu empenho, na ideia que o pai dele então lançou para que os dois pudessem trabalhar juntos. Ele estava empolgadíssimo e quis Deus que um infortúnio da vida levasse os dois, né? Agora muita coisa passa pela nossa cabeça, mas o nosso desejo é de que a viúva e a filha consigam passar por esse período de tristeza e consigam dar continuidade a esse empreendimento que era um dos sonhos do Nestor para a família dele. É extremamente lamentável e que Deus olhe por eles. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Ninguém mais desejando usar a palavra, encerra esta sessão ordinária e comunico que, em cumprimento dos decretos de calamidade e de combate ao coronavírus, as sessões ordinárias permanecem suspensas por tempo indeterminado, podendo ser convocada a sessão extraordinária a qualquer tempo, se tiver matérias legislativas com urgência. Declaro encerrada esta sessão. Boa noite.